Lição 13. A ciência física é a responsável pela época maravilhosa de invenção na qual agora vivemos, porém, também a ciência espiritual está agora orientada para uma corrida cujas possibilidades ninguém pode predizer. A ciência espiritual foi o futebol do inculto, do supersticioso e do místico, porém, agora os homens estão interessados somente em métodos definidos e fatos demonstrados. Viemos a saber que o pensamento é um processo espiritual, que a visão e a imaginação precederão a ação e o acontecimento, e que já chegou o dia do sonhador. As linhas seguintes do Sr. Herberto Kaufmann são interessantes em relação ao anterior. Eles são os arquitetos da grandeza, sua visão jaz dentro de suas almas, perscrutam além dos véus e da névoa da dúvida e transpassam as paredes do tempo vindouro. O pneu, a estrada de ferro, o torno mecânico, são vai-e-vem no tir no qual se tecem suas mágicas tapeçarias. Criadores de império, eles lutaram por coisas maiores do que as coroas e marcos mais elevador que os tronos. Suas moradas foram levantadas sobre a terra que um sonhador encontrou. Os quadros em suas paredes são visões da alma de um sonhador. Eles são os poucos escolhidos, os pioneiros do caminho. As paredes se desmoronam e impérios caem, a onda da maré varre e rompe as rochas da fortaleza. As nações corrompidas caem do galho do tempo, e somente as coisas feitas pelo sonhador permanecem. A lição 13 a seguir diz por que os sonhos do sonhador se realizam. Explica a lei da causalidade pela qual os sonhadores, inventores, autores, financistas, produzem a realização de seus desejos. Explica a lei pela qual o imaginado em nossa mente finalmente chega a ser nosso. Tem sido tendência, como poderia ser provado, uma necessidade para a ciência, buscar explicação de fatos cotidianos em priorizando outros os quais são menos frequentes e formam a exceção. Desta forma a erupção do vulcão manifesta o calor que está continuamente trabalhando no interior da Terra e ao qual esta última deve muito de sua configuração. 2. Desta forma o raio revela uma energia sutil, constantemente ocupada em produzir mudanças no mundo inorgânico e, como as línguas mortas agora raramente ouvidas, quando houve um tempo em que predominaram entre as nações, assim também um dente gigante na Sibéria, ou um fóssil nas profundidades da Terra, não somente portam um registro da evolução das épocas passadas, como também com isso nos explica a origem das colinas e dos vales que hoje habitamos. 3. Desta forma uma priorização dos fatos que são raros, estranhos, ou formam a exceção, tem sido a agulha magnética que orienta todos os descobrimentos da ciência indutiva. 4. Esses métodos estão fundados sobre a razão e a experiência e em consequência destroem superstições precedentes e convencionais. 5. Faz quase 300 anos desde que Lord Bacon recomendou este método de estudo, o qual as nações civilizadas devem em grande parte sua prosperidade e a parte mais valiosa de seu conhecimento, purgando a mente de instâncias limitadas, denominadas teorias, mais efetivamente do que pelo sutilíssimo esforço, chamando a atenção de homens desde o céu até a terra mais vitoriosamente através de surpreendentes experimentos do que pela demonstração forçada de sua ignorância, educando as faculdades inventivas mais potentemente pela prospecção de descobrimentos úteis abertos a todos, do que pelo discurso, trazendo à luz as leis naturais de nossa mente. 6. O método de Bacon tomou o espírito e propósito dos grandes filósofos da Grécia e o levou a cabo com os novos meios de observação que outra época ofereceu, revelando assim gradualmente um campo maravilhoso do conhecimento no espaço infinito da astronomia, no ovo microscópico da embriologia, e a sutil época da geologia. Revelando uma ordem de impulso que a lógica de Aristóteles nunca poderia ter descoberto, e analisando em elementos anteriormente desconhecidos as combinações materiais que nenhuma dialética de acadêmicos poderia separar. 7. Isso prolongou a vida, atenuou a dor, extinguiu doenças, aumentou a fertilidade da terra, deu novas seguranças ao marinheiro, cruzou grandes rios com pontes de formas desconhecidas a nossos pais, guiou o raio do céu à terra, iluminou a noite com o esplendor do dia, estendeu o campo da visão humana, multiplicou a energia dos músculos humanos, acelerou o movimento, encurtou distâncias, facilitou as relações sexuais, a correspondência, tornou funcionais escritórios, todos os despachos de negócios, permitiu aos homens descer nas profundezas do mar,
se elevar no ar, e penetrar com segurança nas fendas perigosas da Terra. 8. Isso então é a verdadeira natureza e o escopo da indução. Porém, quanto maior o sucesso que os homens conseguiram na ciência indutiva, quanto mais completo o teor de seu ensino e de exemplo, isso nos convence da necessidade da observação cuidadosa, paciente e acuradamente, com todos os instrumentos e recursos ao nosso alcance, em busca das provas específicas antes de se aventurar a dar uma posição das leis gerais. 9. Para averiguar o comportamento da chispa delineada pela máquina elétrica sob circunstâncias variadas, que bom seria se pudéssemos estar inspirados por Franklin para dirigir, em forma de papagaio, a pergunta à nuvem sobre a natureza do relâmpago. Para estarmos seguros do modo como caem os corpos com a exatidão de Galileu, com Newton podemos nos atrever a perguntar à Lua sobre a força que a sujeita à Terra. 10. Em resumo, pelo valor que damos à verdade, por nossa esperança em um progresso seguro e universal, não precisamos permitir um pré-julgamento tirânico que negue ou mutile fatos não desejados, senão nos fundamentar na superestrutura da ciência sobre bases amplas e inalteráveis, dando plena atenção não só aos fenômenos mais isolados como também aos mais frequentes. 11. O material sempre crescente tem sido coletado pela observação, e embora os fatos acumulados sejam de numerosas formas e valores para a explicação da natureza, e assim como estimamos grandemente valiosas aquelas qualidades dos homens que são de raríssima ocorrência, do mesmo modo os filósofos examinam cuidadosamente os fatos naturais e dão uma preferencial importância a essa surpreendente categoria que não pode ser avaliada pela comum e diária observação da vida. 12. Se então percebemos que certas pessoas parecem possuir poder excepcional, que podemos concluir? Primeiro, podemos dizer que não é assim, pois é simplesmente um reconhecimento de nossa falta de informação, porque todo investigador honesto admite que há muitos casos estranhos, anteriormente não admitidos, ocorrendo constantemente. Isso, todavia, para os que se põem em contato com a energia criativa do pensamento, já não seria considerado inexplicável. 13. Segundo, podemos dizer que são o resultado de interferência sobrenatural, porém, uma compreensão científica das leis naturais nos convencerá de que não há nada sobrenatural. Cada fenômeno é o resultado de uma causa definida e a causa é uma lei ou um princípio imutável, que opera com precisão invariável, quer a lei seja posta em operação consciente ou inconscientemente. 14. Terceiro, podemos dizer que estamos na terra proibida, que há algumas coisas que não precisamos saber. Esta objeção foi utilizada contra cada avanço no conhecimento humano. Cada indivíduo que avançou em direção a uma nova ideia, como um Colombo, um Darwin, um Galileu, um Fulton ou um Emerson, foram sujeitos ao ridículo ou à perseguição, pelo que esta objeção não deveria receber nenhuma consideração séria. Pelo contrário, precisamos considerar cuidadosamente cada fato que atrai a nossa atenção. Fazendo isso, mais prontamente determinaremos a lei na qual está baseado. 15. Será visto que a energia criativa do pensamento explicará cada possível condição ou experiência, seja física, mental ou espiritual. 16. O pensamento produzirá condições em correspondência com a atitude mental predominante. Portanto, se tememos o desastre, como o medo é uma forma poderosa de pensamento, o desastre será o resultado seguro de nosso pensamento. É esta forma de pensamento que frequentemente destrói completamente o resultado de muitos anos de trabalho e esforço. 17. Se pensarmos em alguma forma de riqueza material, podemos consegui-la. Pelo pensamento concentrado se produzirão as condições requeridas, e pondo o esforço apropriado se terá como resultado produzir as circunstâncias necessárias para realizar nossos desejos. Porém, percebemos muitas vezes que quando conseguimos as coisas que pensávamos, que desejávamos, elas não têm o efeito que esperávamos. Isto é, a satisfação é somente temporal, ou possivelmente o contrário do que esperávamos. 18. Qual é, então, o método apropriado do procedimento? Que é pensar de modo correto para conseguir o que realmente desejamos. O que desejamos você e eu, todos nós, o que todo mundo busca são a felicidade e a harmonia. Se pudermos ser verdadeiramente felizes, teremos tudo o que o mundo pode dar.
Se formos felizes nós mesmos, podemos fazer felizes os outros. 19. Porém, não podemos ser felizes a menos que tenhamos a saúde, a força, amigos agradáveis, o ambiente prazeroso, a provisão suficiente, não somente cuidar de nossas necessidades, mas também para nos dar essas comodidades e luxos aos quais temos direito. 20. No antigo modo ortodoxo de pensamento era ser um verme, para estar satisfeito com nossa porção, qualquer que esta fosse. Porém, na ideia moderna é saber que temos direito ao melhor de tudo, que o Pai e eu somos um, e que o Pai é a mente universal, o Criador, a substância original da qual procedem todas as coisas. 21. Agora admitindo que tudo isso teoricamente é verdadeiro, e foi ensinado já faz 2000 anos, e é a essência de cada sistema de filosofia ou religião, como torná-lo prático em nossas vidas? Como faremos agora para conseguir os resultados tangíveis, reais aqui e agora? 22. Em primeiro lugar, precisamos pôr nosso conhecimento na prática. Nada se pode alcançar de outro modo. O atleta pode ler livros e lições sobre treinamento físico toda a sua vida, porém, a menos que ele comece a gerar a força com o trabalho real, nunca receberá qualquer força, ele finalmente obterá exatamente o que dá, porém, terá que dá-lo primeiro. É exatamente o mesmo conosco, obteremos exatamente o que damos, porém, teremos que dá-lo primeiro. Então voltará a nós multiplicado, e o dar é simplesmente um processo mental, porque os pensamentos são as causas e as condições são os efeitos, portanto dando pensamentos de coragem, inspiração, saúde ou ajuda de qualquer tipo, estamos pondo causas em movimento que produzirão seu efeito. 23. O pensamento é uma atividade espiritual e é, portanto, criativo, porém, não incorra em um equívoco. O pensamento não criará nada a menos que seja consciente, sistemática e construtivamente dirigido, e está é a diferença entre o pensamento ocioso, que é simplesmente uma dissipação do esforço, e o pensamento construtivo, que significa praticamente conquistas ilimitadas. 24. Já vimos que tudo o que obtemos vem a nós pela lei da atração. Um pensamento feliz não pode existir em uma consciência infeliz, portanto a consciência deve mudar, e, com as mudanças de consciência, todas as condições necessárias para alcançar a consciência mudada precisarão mudar gradualmente para se encontrar os requisitos da nova situação. 25. Ao criar uma imagem mental ou um ideal, estamos projetando um pensamento na substância universal da qual se criam todas as coisas. Esta substância universal é onipresente e onisciente. Precisamos informar ao onisciente qual o canal apropriado a ser usado para materializar nossa demanda? Pode o finito aconselhar o infinito? Esta é a causa do fracasso, de todo o fracasso. Reconhecemos a onipresença da substância universal, porém, falhamos ao apreciar o fato de que esta substância não é tão somente onipresente, pois é onipotente e onisciente, e consequentemente porá em movimento as causas respectivas das quais podemos estar completamente ignorantes. 26. Podemos conservar melhor nossos interesses reconhecendo o poder infinito e a sabedoria infinita da mente universal, e se tornar deste modo um canal pelo qual o infinito pode produzir a realização de nosso desejo. Isso significa que esse reconhecimento produz a realização, portanto para seu exercício desta semana faça uso do princípio, reconheça o fato de que você é uma parte do todo, e que uma parte deve ser do mesmo tipo e qualidade como é o todo. A única diferença ali pode possivelmente estar no grau. 27. Quanto este fato magnífico começa a penetrar em seu conhecimento, quando você realmente alcança a compreensão do fato de que você, não seu corpo, mas o ego, e eu, o espírito que pensa é uma parte integral de grande todo, que é semelhante em substância, qualidade e espécie, que o Criador não poderia criar nada diferente de si mesmo, você poderá também dizer, o Pai e eu somos um e terá uma compreensão da beleza, da grandiosidade, e das oportunidades transcendentais que se colocaram à sua disposição. Aumenta em mim essa sabedoria que revela meus interesses mais verdadeiros, dá força à minha resolução para realizar o que a sabedoria dita. Franklin. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Obrigado.